algumas palavras do Abrit num texto de Shamut, capítulo 15, que é o Cântico de Masha. O Cântico de Masha, ele é o mesmo cântico citado lá em Shazum de Apocalipse, capítulo 15, onde Uziel diz, quando ressuscitarem, e eles observaram o Abrit e a Torá, eles vão cantar o cântico de Shamut 15, que é o cântico de Masha, entende? Então, quem nega a Masha e quem nega a Torá Abrit, não cantará esse cântico jamais. Você compreendeu, irmãos? O cântico de Apocalipse 15 é o cântico de Masha. E vai falar o texto, eles cantaram o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro é a Abrit, a nova aliança, que é, no caso, a ressurreição. E que é o ensinamento do Abrit. Compreende ou não? Tem gente que quer separar Yalcha de Masha, entende? E não tem como, é impossível, porque em Dabarim, capítulo 11, e próprio Yalcha vai falar, o próprio Yah vai falar lá que levantaria um profeta, um Nabim, como Moisés, como Masha. Então, quem era esse profeta? Era o próprio Yalcha. Ah, Reinaldo, mas você tem outro texto para provar? Tenho. Atos dos Apóstolos, Atos do Talmidins, o apóstolo Kifas, que é Pedro, ele vai citar, se eu não me engano, no capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 5, não lembro agora, que ele cita, falando do livro de Dabarim, capítulo 11, citando que Yalcha é a pedra angular que foi rejeitada pelos homens e que é o segundo Machia, o segundo ungido, o segundo Moisés, entende? Então, se ele é o segundo, ele também trouxe a Torá, o Abrit. Ele é o segundo Adão, porque trouxe o Abrit. Ele é o segundo Moisés, que trouxe a Torá. Compreender, irmão? Então, para vocês entenderem melhor, eu estou falando da Páscoa, né? Estou explicando sobre a Páscoa. Então, vamos ler o texto aqui. Em Shamut. Shamut está escrito assim. E então cantou no Abrit, no hebraico, é a palavra char, no masculino, e feminino é chará. Tem de Masha, cantou, e os filhos, os banins, não é? Que é a palavra no Abrit, bani, e os filhos de Shahal cantaram. Então, você vai ver lá no Apocalipse 11, melhor, capítulo 7 de Apocalipse, Jassum, e capítulo 14, que foi selado 144 mil da cada tribo de Shahal, 12 mil. Então, esse povo vão cantar o cântico de Masha. Tem muita gente dizendo aí que faz parte dos 144 mil, mas nega a Masha. Fala que Masha já era, tal, até amaldiçoa a Masha. E amaldiçoa o Shabat e amaldiçoa a Brit Torá. E esse povo aí não é parte do povo de Al, não, viu? Porque o texto aqui eu estou te provando que para quem é o Shufar, para quem Al está chamando, ó. Então cantou Masha e os filhos de Shahal. Entende? É uma palavra muito importante na cultura judaica, que é a palavra Ialadin, que é os filhos de Shahal, Ialadin, de Shahal. Este cântico, Ayal, falaram. A palavra falar no Abrit ela está aqui como ladabar, entende? Ladabar, deixa eu ver se é labadar, que significa falar. Andibru, falar ao povo. Andibru, dizendo, cantarei a Ial, porque sumamente se exaltou. A palavra hebraica, Brit, mais usada para exaltar é rum, que também significa elevar a voz, cantar, tornar-se elevado, que no Abrit é Airuman, lembra até a palavra indígena, né? Airuman. E lançou no mar a palavra, no hebraico, man, né? Mar,
e o cavalo e os cavaleiros. A palavra cavalo em Abrit é sus, que se pronuncia sus. Lembra de alguma coisa aí com sus? E Yahuwah é a minha força. A palavra força no hebraico, no Abrit, é shak ou razak. E o meu cântico, Ayal, me foi por salvação. A palavra salvação no Abrit é Yalsha. Entende? Eles adulteraram aí tudo, né? Yalsha é a raiz hebraica que significa salvar. Este é o meu Ial que salva. Portanto, lhe farei uma habitação. A palavra habitação aqui é Dayur. Ele é o meu Ial, o meu Abi. Por isso exaltarei, por isso eu elevarei o seu nome. E com grandeza, a palavra grandeza no hebraico, significa Gadu, que é um adjetivo de grande, de tua excelência. Derribaste o que te levantaram contra ti, enviaste o teu furor. A palavra tumos é uma das palavras que pode significar furor ou ira, no contexto bíblico. Ira pode ser medo, pode estar zangado. Zaan, que consumiu como restolo. Qual que é a palavra restolo? Restolho. A palavra restolho não aparece diretamente na Bíblia, mas é referida por meio de outras palavras. Por exemplo, restolo é palha, que é adicionada a restolho, restos de cereais, uma expressão usada muito como restolho, refúgio, escória, no sentido de, na palavra hebraica, parashi, que pode ser relacionado ao restolho, usado no restolho da Bíblia. O restolho é usado para ilustrar a fragilidade e leveza, sendo facilmente levada pelo vento. Você pode comparar essa passagem naquele trecho onde os soldados que estavam acompanhando Gideão tiveram medo de ir para a batalha. Mande voltar os covardes e os tímidos, e os que se dobraram diante do rio, e lambendo a água como cão. Manda eles voltar, porque eles não saem para ir para a guerra. Então ele está falando de um restolho, resto, sobra. Pode mandar esta sobra voltar. O restolho é usado para comparar iníquos. Os inimigos de Ial, aqui está Jeová, porque eu não editei, acabei errando. E as tramas condenadas ao fracasso. O apóstolo Saul usou o restolho como material ao menor. Ele se colocou como restolho, que não resistirá à prova de fogo. Então você vai ver, nós somos considerados como restolho. Olha aquele grupinho pequeno do Abrit, quem são esse povo? Eles não são formados em teologia, nem bacharel. Nós somos restolho, nós somos a sobra. Mas que Al usa. Assim era Saul. Os israelitas, que o nome é Israelim ou Ixalaim, refere-se especificamente aos descendentes diretos de qualquer dos panins do patriarca Iacabe, mais tarde chamado de Israel, entende? E os seus descendentes como um povo, também coletivamente chamado de Israel, incluindo convertidos a sua Muná, a sua Brit, Oial de Israel, tiveram que ajuntar o restolho quando o faraó, a palavra faraó é paru, entende? E o Egito, a palavra é Misraim, ou Masraim, ou Mitzraim, entende, irmão? Negou-lhe o fornecimento de regular a palha. A palavra palha, em hebraico, ela é tebihem, e no abrit, tabian, taban, né? Taban, para fabricação. Palavra hebreica, eu não vou ler hebraico aqui, porque o hebraico está adulterado. Vou ler só o abrit. Então a palavra aqui é izar, itizar ou izar. Significa moldar, dar forma aos tijolos. O inimigo, a palavra brit, ela significa uibá ou uiabá. Dizia, perseguirei, na palavra perseguir, na palavra de perseguição, é tisade ou side. E alcançarei. Alcançarei no hebrit é ládia, entende?
É uma forma infinita do verbo hebraico que significa chegar a algum lugar, ir e alcançar. Repartirei. A palavra repartirei, a palavra a palavra hebraica nachal, ela é nachal, tanto no hebraico como no abrit. Entende? Significa repartir. Foi isso que os apóstolos fizeram, repartiram o pão, que é as propriedades, os bens. Você vai vendo aqui como que é a prova que o partir do pão, que está em Atos dos Apóstolos, ele estava falando de bens materiais, não de um cálice, um suco, entende? Por isso que fala, eles vendiam as suas propriedades e depunha sobre os pés dos apóstolos. E Quifas, com os demais, fazer a distribuição daquilo para os demais irmãos, Achim, entende? E não tinha necessidade de nenhum deles. Então aqui está aqui, ó, a palavra nachal. Ela significa repartir ou integrar. Segundo o dicionário hebraico, nachal também pode significar herdar, como modo figurado de descendência, ocupar e legar. Dividir, ter herança, tomar como herança. Distribuir, dividir para por um ou dar. Ter deixado por levar a herança e possuir. Os despojos, para a palavra hebraica, pode ser traduzida como despojo, é shadá, que significa despojar ou assolar. Presta atenção. Quando o Yalcha teve a conversa com aquele jovem rico, ele falou, vai e vende tudo e dê aos pobres. O que ele estava falando? Ele estava falando desta palavra aqui, ó, nachal, porque isso era o mandamento do Abrit Torá, de não ter nenhum irmão, nenhum achim com necessidade, nem viúva, nem pobre, nem estrangeiro, nem doentes, enfermos. Você tinha que acolher a todos. Isso é chamado de partir do pão, ou beber o cálice junto com todos eles. Entende? Se tiver algum achim triste ou em aflição, vai até ele com a tafilá e tenha compaixão dele, ou seja, sinta a dor do seu irmão, que é dividir o consolo, até bens materiais. Entende? O povo de Charral, se a pessoa for muito pobre, eles ajudam ela a comprar até uma casa, ajudam ela a ter uma vida, fazer uma faculdade, cursar uma faculdade. É a cultura de Charral. Você vai lá, você não tem israelita analfabeto, porque uns ajudam os outros. Isso é o partir do pão. Não essa Páscoa aqui cristã, que o cara tá passando fome o ano todo e quando chega na Páscoa tem que comprar peixe, ou tem que fazer uma ceia para o parente que vai vir de longe. Ou ele conhece um vizinho que está em necessidade do lado da casa dele e ele não está nem aí, entende? Ele não dá nem um cacho de banana, nem um copo d'água. Ele só pensa no ventre dele, entende? Tem banquete na mesa, eles fazem a Páscoa e o banquete dura um mês, mas nunca estende a mão para o pobre necessitado. Então, isso é o sentido da Páscoa, do Pachar. Fazear a palavra fartar. O que significa a palavra fartar no hebraico, no abrit? Saciar,